Tão bem mesmo? Para mim é motivo de muita alegria poder retornar a essa casa de amigos. Sempre é um privilégio. Nas últimas 2 semanas nós tentamos marcar esse encontro, mas nós estamos correndo com muitas coisas na nossa comunidade, algumas visitas pastorais, e justamente por conta disso acabam impossibilitando, mas Deus tinha um encontro marcado com você essa noite. Amém? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, se ela for bonita. Se ela não for, você não precisa fazer. Mas se ela for, olha no fundo dos olhos dela e fala assim: Deus tinha um encontro marcado com você essa noite. Teve gente que não olhou para ninguém. No próximo culto você troca de lugar, procura sentar perto de alguém mais bonito. Amém? Viu que teve gente que concordou, né? Falou: próximo culto eu vou mudar de lugar. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo à igreja da Galácia do Sul. Livro de Gálatas, capítulo de número 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz me espera. Eu prometo que eu espero. Gálatas, capítulo de número 2. Hoje eu estou acompanhado de um fiel escudeiro, Pedro. Fica de pé, Pedro. Pedro, esse pequeno rapaz. Pedro é um jovem que atua conosco no ministério, jovem, crente e solteiro. Então fica a dica, de repente, né? Tiver alguém querendo se candidatar, manda um currículo para o bispo e ele me encaminha, né? A gente conversa. Sabe o que é engraçado? É que um casamento lá na profundidade saiu assim. Nós pregávamos em uma comunidade ali em Guarulhos, de um casal de amigos nossos, e eu tinha um jovem, assim como o Pedro, chamado Mateus, e eu apresentava o Mateus por onde eu ia. Eu falava: Mateus, jovem, crente, solteiro. Um dia eu falei: Mateus, jovem, crente, solteiro. Alguém acho que teve mais fé do que eu e falou assim: é meu. Pois bem, é dela. Estão casados e agora já esperando a Serena, que nasce no mês de junho. Seu milagre pode estar mais perto do que você imagina, basta que você creia. Amém? Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. O texto diz assim: já logo não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho, não vivo na carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim me amou e se entregou. Em algumas versões vai estar escrito: já estou crucificado com Cristo. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações. Essa é a tua igreja, eles são teus filhos, eu sou teu. Cumpre em nós o teu querer nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 2, verso de número 20. Carta de Paulo à igreja da Galácia do Sul. E não coincidentemente, talvez a carta que melhor expressa o conhecimento a respeito de quem verdadeiramente é para nós a graça de Jesus. E o que é a graça? Graça, favor e merecido. Graça, algo pelo qual nós recebemos a salvação e não poderíamos de forma alguma ter pagado o preço por isso. Um dia a salvação bateu na nossa porta, fomos encontrados por ela,
E sendo encontrados por essa salvação, não havia como nós retribuirmos de qualquer forma que fosse. Tudo que nós podíamos fazer era receber ou não receber. E bem-aventurados são aqueles que decidiram abraçar a graça. Bem-aventurados são aqueles que decidiram crer na graça. Bem-aventurados são aqueles que abandonaram uma vida de desgraça para viver agora sobre o jugo, mas o jugo da graça. Porque a graça traz consigo uma nova lei, um novo tempo e um novo testamento. Pastor, por que um novo testamento? Porque havia um velho testamento. E no Velho Testamento havia uma lei que dizia: o salário do pecado é a morte. Então certamente todos aqueles que pecaram, como Paulo escreveu a Romanos, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas ainda bem que Jesus Cristo se manifestou. Ainda bem que Ele decidiu olhar para mim, olhar para você e encontrar valor naquilo que ninguém deu valor. Ainda bem que Ele um dia decidiu olhar para as entranhas do Parque Novo Mundo, para os lugares distantes da terra e ver um valor semelhante ao de pedras preciosas naquilo que o mundo havia tratado como desprezível. Mas dito isso, Paulo, quando contextualiza Gálatas capítulo 2, verso 20, ele está falando sobre um cenário de renúncia. Diga assim: renúncia. O que é renúncia? Renúncia é abdicar, abrir mão de algo para viver um propósito ou um chamado ainda maior. E coincidentemente ou não, vocês estão no ano do crescimento. Não há crescimento sem renúncia. Ei, olha para mim. Não há crescimento sem renúncia. Para crescer você precisa renunciar à infância. Para amadurecer você precisa deixar a vida que passou. Porque se você permanecesse utilizando as mesmas roupas que usou quando nasceu, como que você estaria vestido hoje? Ei, me deixa liberar uma palavra sobre a sua vida. Há um novo tempo, há uma nova estrutura, há uma nova mentalidade que repousa. Não, isso é para você acreditar nessa palavra. Somente 2 entenderam isso. Há um novo tempo, há uma nova estrutura, há uma nova mentalidade. Porque conforme o crescimento é produzido, junto com ele é produzido uma nova roupa, uma nova vestimenta, uma nova estrutura, uma nova casa, um novo local, uma nova forja. Porque para viver o tempo do crescimento é necessário criar rupturas com aquilo que um dia me pertenceu. Toca no ombro dessa pessoa que está perto de você. Não precisa ser bonita agora, só quem está do lado. E fala para ela assim: você está preparado para romper? Você está preparado para encarar o peso da ruptura daqueles que abandonam a trajetória de até hoje para viver o que está diante de mim? Paulo lá em Filipenses capítulo 4 vai dizer: me esquecendo das coisas que para trás ficam. Como assim? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O que está diante de você é maior. O que está diante de você é melhor. Ei, o que está adiante de você tem a capacidade de superar em muito as expectativas que você tem de hoje. Nós olhamos para o cenário do que estamos vivendo hoje e talvez nós não consigamos compreender a fala de Paulo. Eu já estou crucificado com Cristo. E essa vida que eu estou vivendo agora, eu não vivo ela na minha carne. Eu vivo ela por intermédio do Espírito. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Somente o Espírito tem poder para fazer você romper com coisas que, se dependesse de você, você passaria uma vida inteira aprisionados nela. Gênesis capítulo de número 12. Deus encontra com um homem chamado Abraão. E na trajetória desse homem, esse homem que não é qualquer homem, esse homem que será chamado de patriarca da fé, ele será chamado de progenitor dos descendentes da graça. Esse homem que não é como qualquer um, mas é da própria linhagem dele, que a Bíblia vai dizer que veio Jesus. Este homem agora vai ter que começar a sua trajetória com Deus fazendo o quê? Rompendo.
Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Abraão, abandona tudo aquilo que tem restringido o seu campo de visão. Abraão, abandona toda a estrutura que tem limitado o seu avanço. Abraão, abandona todos aqueles que contra ti se colocaram como empecilhos da promessa. Era para você ter entendido isso. Existe uma nova trajetória que para aqueles que caminham agora em Cristo, levará com que eles rompam com estruturas antigas. Deus está falando sobre um tempo de romper para uma nova estrutura física, para uma nova estrutura moral, para uma nova estrutura de relacionamentos. Porque à medida em que eu cresço, modifica tudo aquilo que está ao meu redor. À medida em que Deus proporciona o crescimento para você, é na mesma medida de intensidade que você terá de lidar com as rupturas. É na mesma medida. Porque se nós observarmos o texto cuidadosamente, é fácil sair do lugar em que nascemos e fomos criados? É fácil abandonar uma coisa que a ciência vai chamar de psicogeografia. Sabe o que é isso? Pergunta assim, o que é, pastor? Não, mas pelo amor de Deus, pergunta como quem quer descobrir. Fala assim, o que é, pastor? Psicogeografia. O lugar em que você habita define também a forma como você pensa. E muitas das vezes Deus vai ter que fazer o que com a gente? Ele nos pega, nos arranca e nos transporta para um outro lugar. Geograficamente falando. Ou você pretende passar o resto da vida morando na casa do pai? Ou você pretende passar o resto da vida vivendo os mesmos cenários físicos que você está submetido hoje? Escute. Há uma promessa diante de você. Não, isso aqui é para quem crê. Há uma promessa diante de você. Só que a promessa custará algo. E a pergunta que nós precisamos fazer é: estamos dispostos a pagar o preço para vivermos o cumprimento da promessa? A pergunta que nós precisamos nos fazer é: estamos dispostos para abraçar a graça com todas as nossas forças, a abandonar tudo aquilo que até então foi confortável para a gente? Ei, não há lugar mais confortável do que a casa do pai. Não há lugar mais confortável do que estar no meio da nossa terra. O que é a nossa terra? É justamente o lugar onde crescemos, onde convivemos, onde nossos amigos cresceram junto com a gente, aonde a gente passa na esquina, conhece o seu João, o seu Joaquim, a dona fulana, a dona ciclana, e todo mundo é nosso amigo. Mas amigo aqui entre aspas, né? Porque na verdade, quando nós percebemos, muitas das vezes nós estamos inseridos em diversos ambientes cujas propostas acabam limitando a nossa visão, acabam limitando ou impedindo o nosso avanço. E por conta disso Deus cria um cenário na vida de um homem chamado Abraão, dizendo assim: sai dessa terra. Sai dessa terra. Desconecte-se. O segundo nível de ruptura que Abraão precisa viver é: saia da casa do teu pai. Pastor, que Deus cruel. Que Deus cruel é esse que pega um homem e fala assim: você precisa largar a casa do seu pai? Irmão, Abraão tinha 75 anos de idade, morando na casa do pai. Quem tem filho perto aí, dá uma olhada para a cara do seu filho, rapidinho. Pensa assim, 75 anos e vê ele morando com você. Ó, felicidade, que maravilha. Ei, sabe o que isso está dizendo? Tem gente que já amadureceu e ainda não percebeu, porque está limitado ao ambiente. Tem gente que já amadureceu e ainda não percebeu, porque o ambiente está limitando ele. Ei, você não nasceu para estar dentro da casa de um pai fisiologicamente falando. É óbvio, pastor, então quer dizer que agora um jovem, né, talvez mais intrépido, de 16 anos, falou: eu entendi, pastor, a mensagem é para mim, estou indo embora de casa hoje. Não, não é isso, pelo amor de Deus, vigia na terra.
A gente tem que deixar as coisas muito bem explicadas, né? Porque de repente acontece uma falha na interpretação aqui. Fala assim, ó, o pastor falou comigo, mandou eu embora de casa. Não é nada disso. Pelo contrário, o que o texto nos diz é justamente sobre não estar acomodado ao ambiente em que você está inserido. Porque nós temos a tendência de nos acomodarmos. Nós temos a tendência de, determinado momento ou outro, nos paralisarmos, porque aquele lugar ficou confortável. Abraão estava na terra dele. Quem estava ali? Os amigos, os conhecidos, os colegas. Agora, na casa do pai dele, tem lugar mais confortável? Não tinha. Abraão não pagava aluguel. Abraão não tinha dívidas. O gado não era dele, era tudo do pai. Olha que maravilha. Quem tinha trabalhado para conquistar tudo foi seu pai. E agora, nesse momento da trajetória de vida, ele está falando assim: nossa, estou tão confortável, 75 anos, tudo que Deus tinha para me dar, Deus já me deu, eu já enriqueci um pouco, eu já tenho a minha esposa, tenho algumas concubinas. Aí Deus vai falar assim: Abraão, não é só isso que eu tenho para você, eu tenho algo maior. Deus tem algo maior para você. Você pode crer que Deus tem algo maior para você? Ei, eu vim pregar para alguém que acredita que Deus tem algo maior para a sua trajetória de vida. Eu vim entregar uma palavra para alguém que olhou nessa noite e disse: eu preciso da confirmação da parte de Deus para entender qual é o próximo passo que eu preciso dar. E eu vim como profeta nessa casa para te dizer: Deus tem algo maior para a sua história. Ele tem algo maior para a tua família. Ele tem algo maior para a sua trajetória. Você se acomodou por um determinado período de tempo, mas Deus está dizendo para você hoje: saia desse ambiente que te limitou, porque eu tenho algo maior para sua casa, eu tenho algo maior para você. E se você consegue crer nessa palavra, não dê qualquer uma, mas dê a sua melhor salva de palmas a Ele. Deus tem algo maior para a nossa trajetória de vida. Quando Deus fala isso para Abraão, Ele fala: sai da tua terra, sai da casa do teu pai. Mas Abraão, sai da parentela. Ai, irmão, parece ser algo simples, não é? Porque sai da terra, sai da casa do pai e sai da parentela. Mas percebe que Deus está dizendo: existem pessoas que, assim como você se acomodou no ambiente, elas se acomodaram em você. Preste atenção nisso. Existem pessoas que, assim como você se acomodou ao ambiente, elas se acomodaram em você. Sabe aquele cenário que você percebe na vida de alguém? Isso não é difícil de identificar. Você olha para a vida de alguém e você fala assim: sabe por que fulano não muda? Porque toda vez que a crise chega na casa dele, o pai e a mãe estão lá para socorrer. Sabe por que toda vez que, quando ela parece que vai romper, ele parece que vai romper, a crise chega, e era aquela crise, aquela dificuldade que faria com que ele transicionasse do papel de um menino para um papel de um homem, faria com que ela mudasse a mentalidade de uma menina para uma mulher. De repente chega alguém da parentela e intervém, e ela volta a acreditar que ela pode continuar sendo uma menina. Ele volta a acreditar que ele pode continuar sendo um menino, quando na verdade Deus já tinha chamado para o amadurecimento. Se você nunca viu isso, eu vivi isso em inúmeros cenários da minha trajetória. Eu vi amigos, não por uma, não por duas, não por 3 vezes, que sempre quando as coisas pareciam que iam dar errado, os pais intervinham. E no momento que eles intervinham, eles não percebiam que eles estavam privando ele da forja. E privar alguém de ser forjado por Deus é tirar dele o privilégio de alcançar a maturidade. É semelhante àquele cenário com criança. Quando você avisa assim: não põe o dedo na tomada que vai tomar choque. Você avisa uma, você avisa 2. Na terceira, existe um instrumento científico chamado empirismo. É o conhecimento através da experiência. Você deixa ele colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque através da experiência ele adquirirá o conhecimento de que dá choque.
Pergunte quantas vezes ele vai colocar o dedo na tomada novamente. E aí o nome disso é amadurecimento. Às vezes eu fico me perguntando se a gente não é a criança querendo pôr o dedo na tomada. Às vezes eu fico me perguntando se a gente não é a criança birrenta que Deus está falando, não. E a gente, mas poxa, Deus, vai dar certo. Não. Mas Deus, não. E aí às vezes eu fico vendo Deus e eu falando assim, bom, bem-vindos ao empirismo. Eu vou deixar você fazer do seu jeito e eu vou deixar você quebrar a cara. Você pode olhar para alguém com carinho e dizer assim, para de quebrar a cara, escuta Deus. Porque você não precisava passar por isso. Você não precisava ter tido essa experiência. Bastava que você obedecesse. Tivesse obedecido, não teria sido acometido do que veio. Continuando. Sai do meio da parentela. Existem relacionamentos que nos limitam. Existem relacionamentos que nos limitam. A gente consegue perceber quando as pessoas efetivamente desejam o nosso progresso e quando elas desejam que nós permaneçamos no mesmo lugar. Porque você consegue ter a capacidade de observar que em inúmeros cenários, em inúmeras vezes, algumas pessoas vão olhar, vão ver você prestes a romper e o conselho delas vai ser: você tem certeza? Você pensou direito? Você acha que é isso mesmo? Ou será que de repente você não entendeu errado? Não, mas eu ouvi, Deus usou o profeta lá na igreja e de repente eu sabia. Não, Deus pegou o bispo lá, ele trouxe uma palavra para mim. Ele falou, vai, é o momento de romper. E alguém disse, mas você acha mesmo que ele é usado por Deus? Não, mas eu orei, Deus falou comigo. Mas será que não é coisa da sua cabeça? Cuidado, porque normalmente quem coloca muita objeção não tem interesse na sua progressão. Porque pessoas que tendem a ser cautelosas demais com coisas que não lhe dizem respeito, normalmente não querem que você viva o que Deus tem para a sua história. É mais fácil lidar com alguém ao meu lado que também não prosperou. É mais fácil lidar com alguém ao meu lado que a família não foi transformada. É mais fácil ter que olhar para alguém e dizer, olha, na sua vida também foi assim, não é? Na minha não deu certo, então também na sua não pode dar. É mais fácil ser assim. Cuidado com relacionamentos fáceis demais. A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Você quer saber se alguém de fato está preocupado com você? Observe os conselhos que ele te dá. Porque normalmente os conselhos de alguém que quer o seu crescimento, deseja a sua progressão, virão no sentido de, olha, toma cuidado, mas vai para cima. Toma cuidado, mas pode ter certeza que se Deus falou, Ele assina e garante. Porque pessoas que desejam ver o nosso crescimento, elas olham pela ótica de Deus. É semelhante a um pai cuidando de um filho. Você não perde o zelo pela pessoa. Você quer cuidar para que não se fira mais. O seu desejo é que ele voe. O seu desejo é que ele avance. O seu desejo é que ele de fato possa romper com aquilo que limita ele. Pastor, o que esse cenário tem a ver com Gálatas capítulo 2, verso 20? Tudo. Porque a gente precisa entender qual era o propósito da cruz. Quando Paulo descreve dizendo, eu já estou crucificado com ele. Eu disse que essa mensagem é sobre renúncias. Você sabe quantas renúncias carregam uma cruz? Você sabe quantas renúncias te levam ao caminho da salvação? Quantas vezes alguém vai tentar te paralisar no meio da trajetória? Porque um dia Jesus estava no meio dos seus discípulos, discípulos que se tornariam apóstolos. E não foi Judas, o traidor. Não foi Tomé,
o incrédulo? Foi Pedro. Sabe o Pedro? Pedrão, Pedrinho. Pedro que Jesus disse que daria nas mãos dele a chave da igreja. Foi esse Pedro que um dia Jesus falou assim: convém que o Filho do Homem seja crucificado. E ele, bravo, imponente, disse: tão certo, Senhor, jamais acontecerá isso, porque eu impedirei, porque eu estarei adiante de você. A palavra de Jesus para ele foi: para trás de mim, Satanás. Ei, cuidado, porque pessoas boas podem ser usadas até pelo diabo para te impedir de alcançar a cruz. Pastor, está escrito, não sou eu, é a Bíblia. Eu estou falando que era Pedro. Você tem noção de quem é Pedro? Sabe Pedro que andou nas águas? Já andou nas águas? Era esse Pedro. Sabe o Pedro que pescou aquele monte de peixe e depois pescou de novo? Era esse Pedro. Sabe, era esse Pedro. O Pedro que quando ele andava pela cidade, a sombra dele estava curando. Era esse Pedro. Mas que num ímpeto de ajudar a obra de Deus, ia impedir Jesus de chegar na cruz. Nós precisamos ter discernimento para entender o que Deus está falando aos nossos corações. Nós precisamos ter discernimento porque, às vezes, na fragilidade da nossa intenção humana, a gente pode estar impedindo alguém de chegar na salvação. Ei, a trajetória de salvação é uma trajetória de renúncias. Jesus renunciou a muita coisa. A Bíblia vai dizer que ele começa renunciando ser Deus, se fazendo semelhante a homem. Ele aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo. Você tem noção de que o Criador do mundo lavou os pés de um homem? O mesmo que Isaías disse que coloca os pés sobre a terra, se curvou para lavar os pés de um discípulo. E detalhe, o traidor estava junto. Deixa eu te dizer uma coisa: o propósito da cruz envolverá renúncias do nosso ego e do nosso orgulho. Você acha que era fácil para um homem como Abraão largar toda a sua estrutura familiar? Imagina você passa anos construindo uma empresa familiar, você passa uma trajetória inteira de vida, para chegar no final dela, Deus dizer assim: renuncia por minha causa. Renuncia por minha causa. Aí você vai olhar e Deus vai falar assim, ó, detalhe: renuncia ao local, renuncia ao negócio, renuncia aos parentes. Eu falei: rapaz, que nível de renúncia é essa? Mas a Bíblia vai dizer que a Abraão Deus pregou o evangelho primeiro. É por isso que ele foi chamado de pai da fé, porque não tendo visto, Hebreus 11 vai dizer, ele foi aquele que creu. Creu no quê? Ele creu no Filho de Deus que estaria no mundo para restaurar todas as coisas. Quando eu leio Gálatas capítulo 2, verso 20, eu preciso ter uma consciência. Pergunte assim: qual, pastor? Qual, pastor? Não, mas dá para fazer melhor, fala assim: qual? Quais têm sido os meus níveis de renúncia por amor a Ele? Porque se nós estamos vendo Paulo dizendo, já não sou eu quem vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo não vivo na minha carne, eu vivo no Espírito, por intermédio da fé. A pergunta que eu te faço é: o que você tem renunciado por Ele? Quais são os níveis de renúncia que você tem tido por causa dele? O que ele tem te pedido há tanto tempo que você não renunciou ainda? Que você ainda não decididamente abriu mão? Porque eu disse que Deus tem uma promessa para a sua vida, sim ou não? Sim. Quantos creem nessa palavra? Levanta a mão assim. Mas crer nessa palavra envolve um nível de renúncia. E aí a pergunta que você precisa se fazer, não sou eu que estou te fazendo, é a pergunta que você precisa se fazer.
é quais os níveis de renúncia que você tem tido por causa dele. Por amor a ele. Obrigado. O que você renunciou por conta dele? Do que a gente já abriu mão? Porque existem processos na nossa vida em que... Lá em Cantares, capítulo 2 e capítulo 3, o texto diz que o amado ele vem até a porta e ele bate. Ele insiste. A resposta da amada é: como porventura levantaria eu? Eu já me banhei, eu já troquei de roupa, eu já passei os meus óleos aromáticos. Mas ele fala: vem, amada minha. Porque ele insiste com ela. Mas então de repente, quando a mão dele toca a maçaneta e a amada se desespera e corre para a porta, o amado foi embora. Mateus capítulo 19 cita uma parábola, a parábola das 10 virgens. Escute, as 10 eram virgens, as 10 tinham lamparinas, mas só 5 tinham reserva. A luz das outras 5 não se apagou, mas é que a falta de reserva fez elas fugirem da presença do amado. Não adianta ser virgem, não adianta ter lamparina, e não adianta estar acesa, se eu não estiver disposto a renunciar um pouco mais, comprar um pouco mais, para quando ele vier, eu estar disposto a esperá-lo até que ele venha. Porque se eu me mover fora do tempo, eu estarei ausente no dia da chegada dele. A Bíblia diz lá em Mateus 19, que sabe por que elas fugiram da presença? Porque à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo vem aí. E aí o problema é que quando a gente escuta esse grito de que ele está vindo, que ele está chegando, que ele está perto, a gente se desespera. Aí é que a gente percebe que a gente não renunciou o suficiente, que a gente não abriu mão o suficiente, que a gente não sacrificou o suficiente, e que tinham coisas que eram tão básicas, mas que ele estava há tanto tempo pedindo, há tanto tempo pedindo, há tanto tempo insistindo. E aí a gente se dá conta, o que a gente faz? A gente quer correr contra o tempo, mas aí já não dá mais tempo. A vida que eu vivo, ela não é mais minha. Eu entreguei para Ele. E os níveis de renúncia que eu preciso ter são os níveis de renúncia que Ele me pediu. Eu estou dizendo isso porque isso queima na minha alma. Eu não sei por como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que você precisava ouvir essa palavra. Ele está te chamando para um tempo de renúncia. Ele está te chamando para um tempo de abrir mão. Eu não sei quais são as estruturas que você ainda está aprisionado. Se a estrutura é uma estrutura física, se a estrutura é geográfica, se a estrutura é moral, se a estrutura é relacional. Mas Ele me trouxe aqui para te dizer: se você romper, você terá uma nova vida, você terá uma vida na graça, você terá um tempo com Ele, e você vai desfrutar deste novo momento da história. Mas para viver essa vida, você precisa renunciar a que você tinha antes. Você precisa abrir mão dessa vida. Você precisa olhar para todo aquilo que você viveu e considerar como perda, para poder dizer como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Há 1 ano e meio atrás eu ministrei uma palavra exatamente sobre esse texto, e a mensagem era: o seu passado termina hoje. Eu não sei como você viveu a sua vida até o dia de hoje, mas eu sei que o passado termina aqui. E daqui para frente é futuro com Ele. Daqui para frente é uma vida nova com Ele. Daqui para frente é uma nova história com Ele. Daqui para frente é uma nova trajetória de vida com Ele.
Mas o passado termina hoje. Pastor, e as minhas frustrações terminam hoje. Pastor, e os meus relacionamentos fracassados terminam hoje. E tudo aquilo que deu errado na minha vida termina hoje. Daqui para frente é vida nova. Daqui para frente é você e ele. Daqui para frente você vai poder dizer: eu estou crucificado com Jesus, e a vida que agora eu vivo, eu não vivo na minha carne, eu estou vivendo pelo Espírito. Eu estou sendo guiado pelo Espírito. Eu vim dizer profeticamente para alguém isso aqui. Eu vim pregar para alguém que precisava dessa palavra. Daqui para frente é guiado pelo Espírito, é movido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, caminhando com o Espírito. Se coloque de pé.